esqueceu mesmo esse celular. Provavelmente é no computador. Não fala. Bom dia, irmãos. Muita alegria, com muita alegria, estamos mais uma vez aqui reunidos para louvar e adorar o Senhor. É algo maravilhoso. Boa noite, irmãos. Peço à igreja que se coloque de pé. Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Thank
escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, irmãos? Que isso seja uma verdade nos nossos corações. Vou pedir ao presbítero Rogério que faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, nós, ó Pai, estamos aqui na tua casa, ó Pai, para te louvar, Senhor, para engrandecer o teu nome, reconhecer o teu senhorio sobre as nossas vidas, ó Pai, para declarar, ó Pai, o teu amor por nós, declarar, ó Pai, a tua obra redentora sobre as nossas vidas, ó Pai, e demonstrar assim, ó Pai, a nossa mudança de vida, ó Pai. O cântico novo que o Senhor colocou em nossos lábios, ó Pai, que expressa esse desejo, Senhor, de te louvar, de te engrandecer, ó Pai. Ó Deus, é bênção do Senhor, ó Pai. É obra do Senhor, ó Pai, da qual nós somos indignos, ó Pai, mas o Senhor mesmo assim o fez por amor. E nós nos rendemos diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor aceite todo o nosso louvor, embora imperfeitos que somos, ó Pai, o Senhor sabe o que fazemos, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Pai. Fazemos, ó Pai, de coração, ó Pai, porque nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Senhor, a quem nós amamos, a quem, ó Pai, nós nos rendemos. Louvado seja o teu nome. Ser conosco, ó Pai, agracia-nos, ó Pai, ainda com a tua palavra, ó Pai, enche os nossos corações, ó Pai, com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Amados, mesmo assentados, gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo 121. Nós vamos ler. Salmo 121. E nós vamos fazer algo que faz tempo que nós não fazemos, né? Nós vamos ler responsivamente. Eu vou ler os versículos ímpares e a congregação os versículos pares. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Amém. Amados irmãos, esse salmo não é, ele sempre é verdadeiro, mas para os nossos momentos que nós estamos vivendo hoje, ele é real em nossas vidas. Ou nós cremos realmente que o Senhor cuida de nós e descansamos nele, ou algo está errado em nossas vidas. Porque nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que tirou Israel do Egito, que atravessou o Mar Vermelho. Nós cremos no Deus do impossível. O Senhor guarda você. O Senhor guarda a tua vida. O Senhor guarda a minha vida, as nossas famílias. Creia nisso em nome de Jesus. Passamos por dificuldades, passamos por tribulações, passamos por problemas, tristezas, mas o Senhor guarda o seu povo. Amém? Que isso esteja no seu coração. Agarre-se nas promessas da palavra de Deus, porque somente elas são verdadeiras e reais.
Amém? Amém. Nós iremos então cantar o hino número 165, Cuidado Divino. Ao som do instrumento, peço a todos que fiquem de pé para louvarmos ao Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Nesse momento eu convido o presbítero Douglas.
segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Como é maravilhoso louvar o Senhor, né? Muito bem. Hoje nós temos algo especial, né? Hoje as nossas crianças de 3 a 8 anos, eu não sei quantos anos ela tem, mas de 3 a 8, né, estão convidados a ter um culto especial para elas. Então, cadê as professoras, por gentileza? Né, se puder ficar de pé.
Nós vamos encaminhar as nossas crianças de 3 a 8 anos para o culto lá embaixo, ok? Pronto, pode caminhar as professoras aí. Muito bem. Muito bom. Nesse momento nós passamos a palavra ao pastor, a mensagem que eu sei que Deus colocou já no coração do Senhor. Que Deus o abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Saúde a todos. Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Paz. Boa noite. Melhorou? Vocês gostaram, né? Que noite abençoada, né? Que noite muito abençoada, de louvores, um hino maravilhoso. O hino nosso irmão Douglas trouxe. Que bênção ter a Lia tocando piano. Que emoção. Ok. Vamos orar. Deus bendito, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Obrigado por essa noite tão especial de adoração para a igreja reunida. Que bênção, Senhor. O Senhor tem guardado o nosso povo, o Senhor tem cuidado de nós. E aqui está a tua igreja para te adorar, para oferecer ao Senhor um culto de adoração, de gratidão ao Senhor, expressando a nossa fé, a nossa plena confiança somente no Senhor, e a nossa gratidão pela tua providência, teu cuidado, e acima de tudo pela salvação que temos em Cristo Jesus. Reafirmamos e declaramos a nossa fé e o nosso amor para com o Senhor, e o nosso amor para com os irmãos. Ó Pai, abençoa as crianças que estarão também recebendo a ministração nesse momento. Cuida delas, ó Pai, fala ao seu coração. E fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. E edifica nosso coração e alimenta a nossa alma, Deus, à medida que participamos também da ceia do Senhor. Visita Teu povo, é o Teu rebanho, Senhor. Cuida de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos voltando. Hoje tivemos uma experiência muito boa na escola dominical. Retomamos, olha, uma coisa tão simples, a abertura e o encerramento, que não fazíamos há 1 ano e meio. Aliás, a escola dominical nós voltamos faz 2, 3 semanas, é algo recente, algo tudo tão novo para todos nós. Afinal, nós ficamos 18 meses com restrição de trabalhos. Não foi fácil. Não foi fácil, com certeza, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E aqui estamos, a igreja retornando aos trabalhos presenciais, aos cultos, escola dominical, às atividades das sociedades internas, e assim vamos caminhando para a glória do Senhor. Tirando lições do que nós
enfrentamos, dos momentos que nós passamos e aprendendo, e com a graça do bom Deus, sermos mais fortes, espiritualmente mais fortes, porque foi uma provação para todos nós e para a sua igreja. Aliás, é uma coisa a pensar, né? Como será a igreja a partir de então? Como nós vamos nos comportar? Será que estamos mais fortes mesmo, né? Como nós vamos nos comportar? Afinal de contas, ficamos um bom tempo só com o trabalho remoto, né? Só com programação online, pela internet. Ainda bem que teve a tecnologia que nos ajudou por esse período, nos ajudou bastante. Mas claro que todos nós sabemos que esse não é a realidade da igreja. A realidade da igreja não é virtual. Não existe culto online. Isso é um momento assim, emergencial, né, que passamos, que enfrentamos e superamos, mas não existe um trabalho assim. A igreja é presencial, a comunhão é entre irmãos, né, é estando ao lado, é participando, é adorando, é cantando, é celebrando. E juntos, em comunhão, verdadeira comunhão espiritual, pessoal, né, pessoal e presencial. Bom, eu estou falando sobre isso porque nós temos que repensar a questão o conceito de igreja. Porque, entre tantas coisas que nós vamos ter que refletir nesse pós-pandemia, é esse conceito igreja. Né, porque passamos tantas experiências, né, diferentes, coisas diferentes, e de repente pensamos, né, poxa, a igreja, a partir de então, vai se adaptar a uma nova realidade. Vamos ter que mudar, né, ao novo mundo, a novos modelos e padrões. Será que teremos? Será que temos que nos adaptar? Será que temos que criar situações diferentes? Ou será que não precisamos retornar aos princípios fundamentais do que é uma igreja segundo o padrão de Deus? E não nos perdermos nas questões culturais, momentâneas, seculares que nos cercam. Temos sempre a referência de uma igreja segundo o modelo e o padrão de Deus. Padrão de Deus. Porque também, entre outras coisas que os irmãos experimentaram na pandemia, o fato de não poder congregar na igreja local por uma série de fatores, a internet abriu um leque de alternativas, né, um mundo, né, de alternativas, de possibilidades, de pregações, de modelos de igreja, as mais diversas. Todos tiveram acesso a isso. Bom de um lado e tentador de outro lado, para colocar em xeque nossas crenças, nossas tradições, nossas convicções, nossas afirmações. Por isso que temos que reavaliar. Vamos sair mais maduros depois desse teste? Será que mantemos ainda firmes os nossos princípios, nossos conceitos, sobre o que nós pensamos sobre a igreja? Como será? Por isso eu quero que o irmão abra sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, temos ali o nascimento da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. O que faz uma igreja cristã ser uma igreja cristã? Né? O que faz uma igreja chamada cristã ser cristã? Né? Quais são os elementos fundamentais numa igreja aqui em São Bernardo do Campo, na região do Alves Dias, ou uma igreja do outro lado do mundo, na Coreia do Sul, por exemplo, ou em Moçambique, ou em Angola? O que faz uma igreja aqui e lá ser uma igreja? Esse texto, principalmente, nos fornece elementos para isso, base para isso. O que faz de uma igreja, e aqui nós temos, e nessa noite nós temos muitas referências sobre o que faz uma igreja ser uma igreja. Não é o prédio, não é o seu mobiliário, não é o seu equipamento, não é nada disso. Esses fatores contingenciais, culturais, socioeconômicos, né? Socioeconômico. O que faz uma igreja, a marca de uma igreja cristã? Eu tive a oportunidade de, há 2 anos atrás, estar na Coreia do Sul e visitei várias igrejas. Aquele padrão Coreia do Sul. Já mostrei isso há algum tempo atrás. Padrão Coreia do Sul. Igrejas gigantescas. Eu participei de um culto, tive o privilégio de participar de um culto
com 25 mil pessoas. Né? Um negócio assim, assombroso, né? Maravilhoso, na verdade. Né? E o culto, meu irmão, lindo, maravilhoso. Eu não entendia nada, mas tudo bem. Não importa. Coral, orquestra, pregação e o povo cantando e celebrando ao Senhor. E a palavra pregada. Eu fui numa outra igreja, a maior Assembleia de Deus local do mundo, a igreja de Po Yong-Shu. Já mencionei isso aos irmãos. Tive o privilégio de ir lá num culto em que estava presente o próprio Po Yong-Shu, né, que é uma referência mundial, né, assim, de crescimento de igreja. Uma igreja de mais de 700 mil membros, para não ter uma ideia. Né, Então, mas não congrega todo mundo, 700 mil membros, no mesmo dia, no mesmo horário. Então, no domingo tem culto, a cada 2 horas tem um culto. Assim, para cada um grupo de pessoas, e prédios separados, então tem também o telão, que a pessoa acompanha em outros telões. É uma igreja, é uma grande igreja cristã maravilhosa. E nesse culto, orquestra, coral, pregação, o povo cantando, maravilhoso. Eu vou confessar a você, não entendia nada, mas me sentia na presença do Senhor, do começo ao fim do culto. É claro que havia, né, o tradutor, nós temos o tradutor, né, em espanhol, né? Então eram dois desafios. O que eu estou compartilhando é que existem situações de comunidades e modelos as mais diversas na face da terra. Mas o que marca a igreja de Jesus Cristo? A palavra, a adoração, a ceia do Senhor. Oração. Irmão, simples assim. As pessoas querem sofisticar, algo sofisticado, algo diferente, algo descolado para uma geração, talvez. Não sei com que finalidade. Uma linguagem diferenciada para um povo diferenciado, com uma liturgia diferenciada. Sabe, a tentativa de se criar modelos, né? Todo dia nasce uma igreja no Brasil. Uma porta se abre, todos os dias, com seus modelos particulares. Aí a questão, amados, é a minha reflexão. Voltemos à palavra do Senhor. Em vez de ficar, o que é isso? O que é aquilo? Como é que é aquilo outro? O que o senhor acha, pastor? O que o senhor diz daquilo? Olha, voltemos à palavra do Senhor. Não é questão subjetiva, não é questão pessoal, não é questão nem de opinião. É questão, está na palavra? Prega a palavra. Prega Jesus Cristo. Prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Redentor. É um culto destinado ao alto e não aos homens. Essa acho que é a principal hoje em dia, ainda mais, né? É algo voltado a Deus ou voltado para agradar as pessoas? Né? É um comércio, é uma manipulação, muitas vezes. Por isso dizemos, voltemos à palavra. E onde está a palavra? Atos capítulo 2, encontramos lá o nascimento de uma igreja, da igreja cristã. E como começou? Começou no capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, os discípulos, por ocasião da festa de Pentecostes, da festa judaica de Pentecostes, onde muitas pessoas iam para Jerusalém, de toda parte do mundo, os judeus iam para adorar a Deus, lá em Jerusalém. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha o detalhe, na sua o quê? Então não é língua dos anjos, língua celestial, língua do planeta tal. É na sua própria língua. Outras línguas humanas. Tá? Ou seja, inteligíveis.
Foi um dom extraordinário. De repente eram pescadores que receberam um dom extraordinário de falar numa outra língua. Aí está o milagre de Deus. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Então, as pessoas viam aquele negócio estranho, aquelas pessoas, e sabiam que eram pessoas humildes. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria, o quê? Língua materna. Então, meu irmão, capítulo 2, falar do dom de línguas aqui no capítulo 2 é muito simples, é muito tranquilo o texto. Não tem mistério aqui. Aí continua, que línguas eles falavam? Olha, nós somos partos, nós somos medos, nós somos elamitas e as naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha e do Egito, e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. É uma lista de povos aqui, línguas diferentes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o quê? As grandezas de Deus. Aí está o grande milagre. Foi assim que Deus visitou aquela comunidade de discípulos inicial, os apóstolos e outros discípulos, no poder do Espírito sobre eles, que Jesus já havia prometido, não mais recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Aí no dia de Pentecostes se cumpriu a promessa de Deus, e o Espírito visitou aquele grupo de discípulos e encheu de poder e autoridade. E puderam falar outras línguas desses povos, falando das coisas de Deus. Que coisa maravilhosa! Porque é assim que Deus trabalha na sua igreja. Pelo poder do seu Espírito, capacitando os seus instrumentos para proclamar a sua glória e a sua grandeza. É assim que os homens são transformados, que os homens são convertidos, que os homens são salvos. E a igreja nasce, e a igreja cresce. E as pessoas são transformadas e nascem de novo. E recebem o Evangelho de Jesus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso não é estratégia de marketing. Não é estratégia de marketing que avalia, né, qual é o povo da comunidade do Alves Dias, é classe A, B, C ou D, que tipo de música gosta, qual o nível cultural, em que tipo de trabalho prestam. Existe isso dentro do meio cristão evangélico, porque eu já fui várias vezes chamado para fazer cursos de marketing eclesiástico, para promover crescimento da comunidade, que é assim que se vende o peixe. A palavra de Deus não fala de marketing, não fala desse tipo de planejamento de estratégia humana, porque a igreja não cresce pela minha inteligência somente, ela cresce pela graça de Deus, pelo poder de Deus que transforma o coração dos homens e liberta homens, mulheres, jovens, e muda a mente, e muda o coração, e quebranta a alma, e faz vislumbrar e enxergar a grandeza de Deus, a glória de Deus e a pessoa do Senhor Jesus. Voltando para o texto, eles ficaram perplexos. Quem são esses homens? Estão bêbados, estão falando dessa maneira, diz o texto aqui, né? Estão zombando, estão embriagados. Aí o 14 fala: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que já foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele cita a profecia do versículo 17 até o 21, ele faz a profecia de Joel, que o Senhor visitaria com o Espírito, e estava se cumprindo ali. Depois, no versículo 22, ele fala: varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, o Nazareno, um varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de Nicos, ao qual também, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ou seja, Pedro, vocês notaram uma diferença? Há alguns dias atrás, esse Pedro negou Jesus 3 vezes.
E agora, aquela multidão em Jerusalém, Pedro se levanta, toma a palavra e fala, na autoridade de Deus, o que está acontecendo aqui é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Gente, isso é uma fala profética. Somente pelo Espírito Santo alguém pode dizer isso. Somente pelo Espírito Santo alguém pode afirmar tal coisa como Pedro falou. O que está acontecendo é cumprimento de Joel, é cumprimento da palavra. Aí ele continua, aí ele fala de Cristo, do 22 a 24. E ele vai direto. Olha, varões, esse Jesus aprovado por Deus, por obras, milagres que Deus realizou, vocês o mataram, crucificaram e Deus ressuscitou. Direto assim. Porque o Evangelho é direto assim. O Evangelho da igreja, a mensagem da igreja, sabe qual é, irmão? É Jesus Cristo. A mensagem apostólica, sabe qual é? Para o século 21? É Jesus Cristo, que veio, se encarnou, morreu lá na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E subiu aos céus. E voltará com poder, majestade e glória. Qual a mensagem da igreja hoje, contemporânea? Ainda é Jesus Cristo. O homem precisa saber de Jesus. Pedro se levantou e falou, aqueles judeus, vocês mataram a Cristo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ah, Jesus amado, né? Ele vai depois confirmando no versículo seguinte o cumprimento disso, dessa palavra. Versículo 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Versículo 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que autoridade de Pedro. Que autoridade. Ele apresentou Jesus. Já havia poucos dias, esses fatos tinham acontecido. Aí ele, no poder do Espírito, fala diretamente a eles, vocês mataram o Cristo. Bom, o que acontece é a graça de Deus. A mensagem é pregada. Mas quem é que vai responder essa mensagem? Quem é que vai entender essa mensagem? Quem é que vai responder essa mensagem e dizer, realmente, é isso mesmo? Quem? Aqueles alcançados pela graça do Senhor Jesus. Naquele dia, o versículo 37 diz assim, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais. Nota a expressão, compungiu-se-lhes o coração. Quem é que compungiu o coração daquele monte de gente? Quem é que compungiu? Né? Quem é que constrangeu? Quem é que convenceu? Né? Quem é que envergonhou? Quem é que mexeu no coração daquelas pessoas? Corações compungidos diante daquela palavra, tocados, profundamente tocados com aquela palavra de Pedro. Provavelmente alguns deles, alguns dias atrás, estavam diante de Pilatos e diante de Cristo. E Pilatos apresentou a Jesus, aquela multidão, a uma multidão, movida pelos sacerdotes, e colocando diante dele Barrabás, e propondo a eles, eu vou soltar alguém, quem vocês querem? Quem que vocês querem? Barrabás ou Cristo? E a multidão dizia o quê? Queremos Barrabás. A multidão é levada muitas vezes, geralmente é levada. Queremos Barrabás. Aí Pilatos ainda tentando libertar Cristo, dizia, Barrabás não, ou seja, e o que eu faço com esse homem? O que eu faço com este homem? Qual foi a resposta da multidão? Crucificam. E duramente, crucificam-o, crucificam-o. E repetiam isso.
Então Pilatos não teve o que fazer, lavou as mãos e entregou para os soldados. Os soldados espancaram Jesus e colocaram um madeiro sobre ele e levaram até o Calvário. E a multidão gritava, e a multidão zombava. E ele foi colocado no Calvário e cravaram a sua mão com um prego no madeiro. Colocaram uma coroa de espinhos. E levantaram o corpo dele em agonia e dor. E os homens lá embaixo, a multidão que ficava embaixo, em torno das 3 cruzes. E ainda zombavam de Jesus: se é tu mesmo o rei dos judeus, desça daí. Se tu és o Cristo, desça daí. E zombavam. Palavras de ordem contra Cristo. Os judeus mataram Jesus. Mas Jesus pediu lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não sabiam mesmo. Os homens não sabem o que fazem. Passado alguns dias, o Espírito Santo vem sobre aquele grupo de discípulos, e Pedro, no poder do Espírito, chama eles, dizendo: olha, vocês mataram a Cristo. Aí mudou a história. Aquelas pessoas quebrantadas, condoídas, coração em dor, pensando o Espírito abrindo a mente, o entendimento para compreender a palavra de Pedro. Dissemos: que faremos, irmãos? É quase uma palavra de desespero, de socorro. E agora? Nós matamos. O que nós vamos fazer? Para entender um pouquinho a emoção dessa passagem. A gente lê a Bíblia muito assim, muito burocraticamente. A gente lê superficialmente. E a gente entende também superficialmente. O pior é que a gente se contenta com isso. Esse texto é dramático, essa mensagem é dramática. Ele é escrito: o que faremos, irmãos? Aí a mensagem de Pedro é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o Espírito Santo. Que palavra maravilhosa! Esse é o caminho, é a mensagem da igreja. Se arrependam dos seus pecados, creiam em Jesus e serão perdoados e salvos. É a nossa mensagem hoje em dia, é a mensagem missionária, é a mensagem da igreja. Às vezes ficamos perdendo tempo em assuntos triviais, frívolos, que não ajudam ninguém, não restauram ninguém, não transformam o coração de ninguém. Quando a nossa mensagem, o coração da igreja é o Evangelho redentor e transformador, salvífico do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Todo o tempo, até Jesus voltar. Então a palavra de Pedro foi: arrependei-vos e sejam batizados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aí eu concluo essa porção dizendo: então os que lhe aceitaram a palavra foram, porque eles aceitaram a palavra. Quem é que produz arrependimento no coração humano? Quem é que quebranta o coração para que nós possamos aceitar? Se nós o aceitamos, é porque ele nos capacita ao aceitar. Se nós compreendemos a mensagem, porque ele nos capacita a entender a mensagem. Se nós o buscamos, é porque ele move o nosso coração para o buscar. É ele quem nos atrai. Isso é graça. A fé é dom de Deus, é graça de Deus, como diz Paulo. E assim aqueles homens aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quantas pessoas? Quantas pessoas? Quase, tem um quase aqui, tá? Tá bom, tem um quase aqui ainda. Quase 3.000 pessoas numa só ocasião que foram salvas. Assim nasceu a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Ela é constituída de pessoas assim quebrantadas,
que aceitam a palavra e que são salvas. É isso que faz a verdadeira e genuína igreja de Jesus, são as pessoas alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo e salvas acima de tudo, acima de tudo. E aí, no versículo 42 a 47, encontramos como viveu essa nova comunidade. Como vivia essa nova igreja? De repente nasce uma igreja já grande, de 3.000 pessoas, de judeus. Gente, eles eram judeus, estavam ali em Jerusalém no dia do Pentecostes para oferecer sacrifícios e ofertas lá no templo. Eram judeus piedosos. Eles não apenas eram judeus piedosos, judeus devotos. Judeus devotos. Esse grupo de cristãos novos, né, viviam a sua fé judaica com plenitude e foram alcançados pela graça de Deus e aceitaram Jesus como seu Messias, como Redentor e como seu Salvador. Isso é um milagre maravilhoso. 3.000 pessoas, nasceu assim uma igreja, e assim começou a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse ambiente judaico, né? Ambiente judaico. Do 42 ao 47, conta o evangelista Lucas um relatório de como vivia esse grupo de irmãos nos seus primeiros meses de existência e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, faziam milagres. Todos os que creram, aqueles que aceitaram a palavra, estavam juntos e tinham tudo em comum. Que interessante isso. Né? É a questão do conviver. A comunidade cristã tem que conviver, a igreja tem que voltar, nós temos que ter essa comunhão. Nós temos que vivenciar e desejar isso. Isso é necessário para a nossa fé, para ajudarmos ao outro, para edificar o outro, para fortalecer o outro. Estavam juntos, vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, havia um coração quebrantado, cheio de amor, ajudando o próximo, ajudando os pobres, os necessitados da comunidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha que interessante, né? No templo. Porque nos primeiros dias e nas primeiras semanas, aquela igreja que tinha uma característica extremamente judaica, eles mantinham algumas práticas ainda judaicas. Seria um período de transição até uma libertação do judaísmo e assumir um cristianismo, né, com sua própria marca, com sua própria característica. Então, no começo, eles ainda iam no templo, porque, primeiro, olha, não tinha assim igrejas construídas, igrejas cristãs construídas, não existia, ainda não. Isso vai demorar um bom tempo. Então, onde é que a gente vai? Nós estamos em Jerusalém, temos que reunir um monte de gente para celebrar e adorar. Tinha um tempo, a gente fica no pátio lá, a gente fica no cantinho lá, aí os cristãos começaram a se reunir assim e orar, perseverando diariamente, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Havia alegria, havia celebração, havia prazer em estar juntos, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Havia temor, havia comunhão, havia adoração. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, porque o Senhor continuava operando, e o Senhor ia salvando à medida que a igreja perseverava. Aí, irmãos, eu quero concluir esta meditação no capítulo 2 de Atos, destacando o versículo 42, a característica da igreja, dessa igreja nova, dessa igreja cristã, para dizer que é isso que o Senhor espera para nós, para a sua igreja, em qualquer época, qualquer cenário e qualquer cultura. 4 situações: perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas eu destaco aqui o perseveravam, porque permaneciam firmes. Permaneciam firmes na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ele destaca 4 coisas. Perseverar na doutrina é interessante, né? Eles ouviam a mensagem dos apóstolos. Era a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, aqui a palavra grega é didaquê. Essa palavra é muito conhecida na história do cristianismo. O didaquê
é o conjunto dos ensinamentos de Jesus que foi preservado pelos apóstolos. Ou seja, o que os apóstolos ensinavam para a igreja? Qual era a doutrina dos apóstolos? O que os apóstolos transmitiam? Os apóstolos transmitiam os ensinamentos de Jesus, à medida que o Espírito Santo fazia lembrar os momentos que eles aprenderam com Cristo, os milagres de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Então, eles foram testemunhas oculares de tudo que Jesus fez, tiveram momentos de aprendizado particular. Então, agora a igreja iria receber toda essa bagagem de ensinamento, porque a igreja nasce em Cristo e ela se alimenta com Cristo, com as palavras de Cristo. Para ser uma igreja verdadeiramente cristã. Então a doutrina cristã tem que ser apostólica, no sentido que é a palavra de Deus, o que foi deixado pelos apóstolos. E nós não temos o privilégio de ouvir Pedro, Paulo, Tiago e João. Porque a mensagem deles está onde? No Novo Testamento. Então nós temos a doutrina apostólica. O que faz uma igreja sadia, uma igreja cristã sadia, é que o seu ensino, sua pregação, suas preleções, suas aulas, seus estudos bíblicos, sejam realmente bíblicos. E tenham Cristo como referência principal. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como é importante, né, a gente perseverar na doutrina. Em dias de pandemia, que as coisas se perdem, as coisas ficam longe, o pastor fica distante. Nossa, eu não aguento mais ver o pastor só no celular. Não tenho mais paciência. Aí vai deixando. Aí não tem escola dominical. 1 ano e meio sem escola dominical. Aí vai deixando brechas na vida. Vai deixando brechas, já não participa mais dos cultos, já não tem igreja muitas vezes, fica muito tempo assim. Aí alguns vão deixando, né? Aí não lê a Bíblia, não lê, porque não lê. Está lá na cômoda, está lá aberta na estante, não sei para quê, mas está lá bem bonita a Bíblia, mas não lê. Passa o tempo, que vai acontecendo? Meu irmão, não lê a palavra, não se alimenta com a doutrina, com a palavra de Deus, com as pregações, vai esmorecendo, vai esfriando, vai dando brechas na vida espiritual. Vai esfriando na fé. Por isso que é preciso perseverar na palavra. Mas perseverar também na comunhão. Diz aqui que todos os dias eles estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos diariamente. Naquele tempo foi todo dia. É lógico. É um ambiente, é uma questão cultural, histórica, né? É um momento único na igreja, mas todos os dias eles estavam reunidos, no partir do pão, nas orações, de casa em casa. Havia isso na igreja. O Espírito estava trabalhando na igreja pela palavra apostólica. Milagres estavam acontecendo. Havia uma chama no coração daquela igreja, que não apagava por nada. Chama essa que precisa ser acesa no coração da igreja contemporânea. É o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Não nada meramente emocional também não. Nada meramente emocional não. Algo vindo do Espírito de Deus de verdade. Vindo como resposta da palavra em nossa vida. Nos movendo à obediência. Nos movendo à santidade de vida. Nos movendo a compromisso com o Senhor. O Senhor precisa visitar seu povo ainda nos dias de hoje. Com graça, reaquecer o coração de muitos na fé, reaquecer o coração de muitos novamente, no Senhor Jesus Cristo, e ter prazer na palavra de Deus, no didaquê, ter prazer na koinonia, que é a palavra usada aqui para comunhão, é a koinonia. Nós somos coparticipantes da graça, nós somos cooperadores do Evangelho, né? Nós somos assim, temos uma fé comum. Nós temos uma experiência comum em Cristo Jesus. Então a nossa koinonia, nossa comunhão, não é meramente social. Não é meramente social, porque somos famílias que convivemos juntos, não. Ou somos amigos. A nossa comunhão espiritual é em Cristo, ela na cruz do Calvário. E é no Espírito.
É a comunhão verdadeira, que não é quebrada por nada, que não é vencida por nada. É a comunhão que nos aproxima, que nos faz ter interesse um pelo outro, amor um pelo outro, chorar um pelo outro, sofrer um pelo outro. Estar junto, em qualquer circunstância, e aprender a perdoar, e aprender a aceitar, e aprender a tolerar, e aprender a caminhar no amor ágape que há no nosso coração. É a coinonia verdadeira, que está acima das instituições, das formas, das liturgias. É algo de Deus, é algo do Espírito, no coração dos crentes verdadeiros. Somos levados a um cristianismo formal, um cristianismo morto, um cristianismo legalista, ou um cristianismo superficial, de mera emoção. Precisamos ser resgatados ao cristianismo cristocêntrico, baseado na nossa fé em Jesus, nossa experiência em Jesus, nossa salvação em Jesus, na palavra de Jesus. E o amor de Jesus é tão forte em nós, tão forte, que nós o amamos. E que nós temos um desejo de estar na casa de Deus, na igreja, com os irmãos, e temos alegria de estar juntos, sofrer junto, aprender junto, ajudar e servir. Era isso que movia a igreja primitiva. É isso que faz de uma igreja contemporânea, verdadeira igreja. Não é o seu prédio, não. Não é a sua estrutura. Não é o seu projeto social. Ou outra coisa qualquer, mas a graça de Deus na vida dos crentes, no amor ágape vivido, na coinonia verdadeira, de irmãos que estão superando as dificuldades e lutando para estar juntos e crescendo juntos. Por causa disso, eles perseveravam no partir do pão. Diz o texto, o partir do pão, irmãos, era a ceia do Senhor. Interessante isso. Eles perseveravam no partir do pão. No começo, segundo alguns comentaristas, no começo, provavelmente, partiam pão todo dia. No começo, com simplicidade. Depois, é claro, pela direção do Espírito, na vida dos apóstolos, da igreja, começaram a partir o pão uma vez por semana. No primeiro dia da semana. No domingo. Domingo. Atos capítulo 20, versículo 7 fala: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Domingo, primeiro dia da semana. Isso é fantástico. A partir do entendimento da ceia, no dia do Senhor, no domingo, e não sábado, olha a diferença, não é sábado, não é judaísmo, não é aquela dispensação, agora é nova dispensação, é nova aliança, é nova criação, por isso que é o domingo da ressurreição, do dia do Senhor. Aí o que eles faziam? Ceia do Senhor, todo domingo, desde o começo, desde aquela época, até Jesus voltar. Vocês querem saber o que faz uma igreja no mundo ser igreja cristã? É a palavra pregada e a ceia ministrada. Com propriedade e fidelidade. É a marca da igreja. A ceia do Senhor é a identidade maior da igreja. A cara maior que é uma igreja cristã, de que nós somos discípulos, é a ceia do Senhor ministrada. Por isso que ela é tão importante na vida da igreja. É uma marca, é uma placa, é um sinal, é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Isso sim é importante. Talvez uma igreja americana, de uma igreja no interior do México, uma igreja na Europa, uma igreja na Ásia, talvez na administração da ceia, um detalhe, na liturgia, na forma, isso não é importante. Sendo ministrado Cristo, o pão, Cristo, o cálice, em oração e mediante a palavra, é o que faz a diferença. Esse entendimento nos faz mais maduro e entender
quão sério é a igreja do Senhor Jesus. Quão abençoada é a igreja do Senhor Jesus. Quão maravilhoso é fazer parte da igreja do Senhor Jesus. E não somos dignos, nenhum de nós, de fazer parte. Mas fazemos parte, porque na eternidade o Senhor nos amou soberanamente, e nos escolheu graciosamente, e no tempo nos visitou pela sua palavra e poder irresistível, e mudou o nosso coração, e nos regenerou, e nos deu nova vida, vida eterna. E é por isso que nós somos crentes, por causa da obra de Deus e da obra de Cristo, e da obra do Espírito Santo em nós. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Não é bênção ser igreja? Isso é a igreja gloriosa de Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte. Ele perseverava no partir do pão e, finalmente, doutrina, didaquê, koinonia, ceia e oração. Oração. Eles oraram desde o começo, orando. Igreja, ora, reúne para quê? Para orar. Muita oração desde o começo. É bom lembrar, meus irmãos, que esses crentes aqui, eles eram meio judeus ainda, né? Estavam na transição. Então, eles levavam a questão da oração conforme os conceitos judaicos. 3 vezes por dia. 9 horas da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Olha que interessante. Depois eu fiquei pensando na minha igreja, né? Nossa igreja. 9 horas da manhã, escola dominical. Meio-dia ainda não temos ainda. Vamos pensar alguma coisa. Mas 18 horas o culto. Essas referências interessantes, né? De horários. É uma coincidência, claro, né? Mas ali era muito sério. Tão sério que no capítulo 3 de Atos, você sabe o que aconteceu? Pedro e João vão orar. Eles vão orar onde? No templo. Que hora? Hora nona. Porque é assim que a igreja caminha. Na palavra, na comunhão, no partir do pão e na oração. A igreja ora junto. A igreja ora junto. Ah, pastor, eu oro na minha casa, eu tenho meu momento de oração, eu pego minha lista lá e oro por toda a igreja. Amém. Claro que você tem que ter sua vida devocional particular de oração, é bênção, você é um intercessor na igreja. Mas, irmão, você que é um intercessor, precisa participar e termos encontros, reuniões de oração, para orar como igreja. Não existe uma fé individual, que eu lá no meu sofá, Deus sabe meu coração, e eu faço tudo que eu preciso ali. Muita gente está aproveitando essa pandemia para dar essa imagem aí, né? Você não precisa de igreja, pastor, não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa nada disso não, né? Você tem no seu sofá ali, você tem na internet, todas as possibilidades. Aí você serve a Deus. Isso é que importa. Nada disso. Meu irmão, não deixe que essas seduções satânicas tomem lugar na tua mente. Porque isso não é de Deus. Tá? Isso não é de Deus, não. O que é de Deus é você estar na casa do Senhor, com o povo do Senhor, em comunhão verdadeira. Como o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. E Jesus é o cabeça. Mas isso exige uma palavra chamada perseverança. Finalizando, irmãos, uma igreja apostólica. Ela está ansiosa para crer naquilo que Jesus e seus apóstolos ensinaram, pronta para obedecer. Ela persevera na comunhão, amparando mutuamente, ajudando os pobres em suas necessidades. É uma igreja que adora, uma igreja que cultua no templo e de casa em casa, na ceia do Senhor, nas orações com alegria e reverência. E é uma igreja missionária que não está absorvida somente em si mesma, mas pelo Espírito Santo ela proclama o Evangelho e vai crescendo a cada dia, conforme Deus vai salvando as almas. Que Deus nos abençoe, amados. Que tenhamos assim uma visão bíblica e teológica correta da igreja. Somos uma igreja que caminhamos assim. A palavra, a ceia, a adoração e as orações. Este é o modelo, este é o padrão. Sendo fiéis assim, estamos debaixo da vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe com esta
meditação, nós vamos agora cantar o hino que está indicado aqui em nosso boletim. Ao som do instrumento, nós vamos ficar em pé e vamos assim nos preparar para a ceia do Senhor. Convidamos os presbíteros a estar conosco, ministrando a ceia do Senhor. Presbítero Rubens, por favor, nos ajude. Abram suas Bíblias, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículos 23 em diante. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança,
no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Convido os irmãos a curvarem suas frontes. Vamos ter um momento de oração silenciosa, confessando os nossos pecados, examinando o nosso coração, antes de participar da ceia do Senhor. Vou pedir ao presbítero Valdemar que nos conduza a palavra de oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus de bondade e misericórdia, nós louvamos, ó Deus bendito, o teu santo e excelso nome, Pai, pela tua grandeza. Nós te louvamos pela tua majestade, pelo teu governo sobre o universo, obra das tuas mãos, Pai. Nós reconhecemos tamanho esplendor e grandeza, ainda que não tenhamos condições de assimilar. Mas, ó Deus bendito, por aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, nós declaramos, ó Deus bendito, só Tu és Deus. Tu és magnífico, Pai, e nós te louvamos, Pai. Te louvamos, ó Deus bendito, pela Tua igreja estabelecida neste local. Nós te louvamos por todos que participam do corpo de Cristo, comungando nesta igreja. Ó Deus bendito, te louvamos pelas bênçãos tantas que o Senhor tem derramado sobre esta igreja nestes dias tão difíceis de comunhão. Nós te damos graças pela manutenção da comunhão. Ó Deus bendito, nós te damos graças, ó Pai bendito, porque o Senhor nos faz justiça, não segundo a nossa natureza, segundo a nós próprios, mas, ó Deus bendito, olhando através de Cristo Jesus, o Senhor estende as mãos, o Senhor nos recebe. O Senhor expressa tamanho amor por nós. Nós somos conscientes disso e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Deus bendito, quando participamos deste momento solene e santo, nós te suplicamos, sê com o nosso coração, com cada um de nós, ó Deus bendito, fortalece-nos o ânimo de estar diante do Senhor, servindo o Senhor, participando sempre de momentos tão singelos como este. Abençoa-nos, ó Deus bendito, na comunhão, abençoa-nos, ó Deus bendito, na participação da ceia do Senhor. Nós ainda te agradecemos pelo teu servo pastor, pela palavra que ele nos trouxe nesta noite e pela ministração que está sendo realizada por ele. Pai eterno, ouve as nossas súplicas, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, foi uma noite de despedida. Mas Ele deixou aos discípulos, deixou uma ordenança, deixou uma marca, que foi a ceia. E foi marcante para aqueles homens, e depois eles passaram para a igreja. E assim nós participamos, no nosso caso, a cada mês, e anunciando Jesus, e declarando que somos uma igreja que pertence a Ele, que somos discípulos. Porque
Porque quem pode participar da ceia são apenas discípulos de Jesus, que confessam Ele como Senhor e Salvador, foram alcançados pela graça. E assim o Senhor, quando nós participamos, o Senhor nos abençoa. O Senhor nos alimenta a alma, alimenta a nossa fé, porque nós estamos reafirmando a fé cada mês que nós participamos assim da ceia do Senhor. E esta ceia, ela não é fechada à igreja presbiteriana, e nem poderia ser a igreja nenhuma. É do Senhor Jesus e da igreja de Cristo. Então nós convidamos irmãos de outras comunidades evangélicas que estão entre nós, que participem também. O irmão é batizado, está firme na igreja, está firme com Deus. É um prazer, uma bênção tê-lo conosco, também participando da ceia do Senhor. Então, diante disso, eu convido todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo que fiquem em pé para receber os elementos da mão dos presbíteros. Disse Jesus: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O irmão recebe os elementos da ceia, segura um pouquinho, aguarda o momento que vamos todos participar juntos. Este é meu corpo que é dado por vós, disse Jesus. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, pode tirar a tampa e tomar o primeiro elemento da ceia. Isso é meu corpo que é dado por vós, desse Jesus. Pode tirar o recipiente e tomar o vinho.
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, disse o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, uma palavra de oração. Pediu o presbítero Antônio Carlos, faça uma oração ao nosso Deus. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar na tua casa, estar na tua igreja, a igreja que o Senhor formou, Pai, a igreja que o seu Santo Espírito abençoou, Pai, para tomar a ceia, para lembrar do sacrifício vivo e eficaz de Cristo naquela cruz, por cada um de nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja aqui presente. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que se fazem aqui presente. Que seu Santo Espírito esteja sempre habitando em nossos corações, nos transformando, nos dando, ó Pai, a tua palavra, entendimento dela, ó Pai, e que possamos, ó Deus, sempre entendermos o propósito do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor alcance os corações nesta igreja, ó Pai, aqueles irmãos que ainda não estão diante do Senhor com um propósito firme, o Senhor esteja dando nesta noite a firmeza através do seu Santo Espírito, que eles possam entender a morte de Cristo pela vida de cada um de nós, o sacrifício vivo, o sacrifício dado por mim, que, sem ser merecedor, mas feito naquela cruz. Obrigado, Deus, por esse momento ímpar de estar aqui na tua casa. Abençoa-nos e nos guarde em todo o tempo. Em nome de Cristo Jesus, que eu agradeço. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar-se, por favor. Pela graça do bom Deus, estamos chegando ao término desse culto de adoração ao Senhor. Que bênção. Que Deus derrame graça na sua vida, irmão, na sua casa. Tenha uma semana muito abençoada, muito abençoada. Que Deus proteja a todos nós. Temos aqui um aviso, é um convite do Diácono Wilson, presidente da UPH. Na próxima quinta-feira próxima, dia 9, haverá uma reunião de oração dirigida pela UPH, pelos departamentos de homens da igreja, às 20 horas. E os irmãos e irmãs estão convidados, está aberta a igreja, estão convidados. Quinta-feira, uma reunião de oração muito boa da nossa UPH, estão todos convidados, irmãos. Hoje voltamos o culto infantil. Foi bom, Jussara? Que bom. Que bom, graças a Deus. Próximo domingo, com a graça de Deus, a equipe, né, do berçário à noite estará trabalhando também, ministrando, né, e cuidando dos bebês, ministrando também aos bebês. Porque de manhã já é feito na escola dominical, um trabalho muito importante, né? Muito bom. Então, voltando. A comissão de recepção, já ouviram falar disso? Comissão de recepção da igreja voltou a trabalhar hoje, teve escala, já teve gente ali trabalhando, que bênção. Assim, irmãos, aos poucos, gradativamente, estamos voltando às atividades, todas da igreja. Com cuidado, devagarinho, sem pressa, nós estamos retornando, né? Graças a Deus, o cenário está melhorando, os índices estão caindo a cada dia. Graças a Deus, continuemos em oração. Uma notícia importante para mim, que eu achei interessante essa semana, no estado de São Paulo, esta semana, houve uma avaliação de 432 municípios, tiveram uma semana sem registro de mortes no estado de São Paulo. Né? Então, isso na hora me alegrou muito o coração. Que bênção! Né? Assim, está diminuindo cada vez mais. E é isso que nos dá, ao conselho da igreja, que tem nos dado respaldo para a gente tomar as iniciativas em relação ao retorno presencial da igreja, né? Irmãos, no próximo domingo haverá uma assembleia extraordinária, muito importante para a vida da igreja e para a nossa vida em particular, tem a ver com o nosso ministério, nosso futuro. Uma eleição. O conselho entendeu e confiou em nosso trabalho, em nosso ministério e em continuidade. Então, nós aceitamos, debaixo da soberana vontade de Deus somente, e que se confirme na Assembleia, próxima semana, a vontade do Senhor. É muito sério para a igreja, o futuro da igreja e do nosso ministério. Peço que os irmãos orem nesse sentido.
A assembleia será logo após a escola dominical e será presidida pelo vice-presidente, o nosso querido presbítero Nivaldo estará conduzindo a assembleia. Eu estarei na escola dominical ministrando a aula e depois eu vou embora, tá? Que eu vou embora para deixar a igreja bem à vontade, bem descansada assim para a eleição, tá bom? Então orem por isso. E à noite eu estarei ministrando a ceia na congregação, no próximo domingo. Uma vez por mês eu vou levar a ceia na congregação, até Deus preparar, né, outro obreiro, né? E no dia 19, convidamos toda a igreja em nome de 5 famílias. É uma data especial, 19 de setembro. Olha, Eloá, Eduardo, Liz, Mateus e Manuela convidam a igreja para o seu batizado, né? Esses bebezinhos todos. Estão tão grande que já não vão mais no berçário mais. Já foram promovidos para a classe seguinte já, né? Porque cresceram na pandemia, né? Então, dia 19, teremos uma festa na igreja, uma festa que será o batismo dos nossos bebês. 5 de uma vez. Que bênção, que momento marcante para as famílias e para nós e para a igreja com toda certeza. Eram esses nossos avisos. Que Deus abençoe a todos e nos guarde. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e encerrar com uma palavra de oração. Peço ao presbítero Carlos que nos despeça uma palavra de oração, depois estaremos impetrando a bênção. Santo Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e excelso nome. Queremos te dar graças, ó Pai, por esta noite. Que noite especial, ó Deus, onde entoamos hinos e louvores ao Senhor, orações, ó Pai, e a tua palavra ministrada, ó Deus, com fidelidade, ó Pai. Sabemos que veio do Senhor essa palavra para nós nesta noite. Estamos alegres, ó Pai, por poder fazer parte, ó Deus, da igreja apostólica, ó Pai. Uma igreja séria, uma igreja que preserva os seus mandamentos, ó Deus, e a cumpre. Que bom, Senhor, isso é um privilégio para nós. Obrigado, ó Deus, por ter o privilégio de ser escolhido pelo Senhor, ó Pai. Antes da fundação do mundo, aprove ao Senhor fazer parte do teu rebanho, o qual o Senhor é o nosso pastor. O Senhor não nos desampara, ó Deus, o Senhor não tira os olhos de nós. Que segurança isso nos dá. Obrigado, Senhor. Também queremos te dar graças pelo momento da Santa Ceia, lembrando o sacrifício do Senhor por nós na cruz do Calvário. Obrigado por tudo, ó Pai. Nos abençoe, nos dê uma semana debaixo da tua graça, Pai, e que nós possamos, ó Deus, sempre estar nos estreitando cada vez mais, ó Deus, a intimidade com o Senhor, buscando a palavra, lendo em casa, ó Deus, podendo ser luz neste mundo perdido, Pai. Fica conosco, é a oração que eu te faço, com perdão dos nossos pecados, e em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos. E agora, amados, ide em paz. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a consolação do Espírito estejam sobre vós, meus irmãos, e sobre a sua igreja amada, eleita e preciosa, espalhada sobre a terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor, amém. Podem assentar, meus irmãos, em oração silenciosa, estamos encerrados.